Título da mensagem de hoje: prepara-te. Diga esse título. Amós 4,12 diz: portanto, assim te farei, ó Israel. E porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Queridos, eu acho que estou vendo aqui Ricardo. Ricardo é de Natal. Domingo ele, no final do culto, esteve aqui com a esposa, falando comigo, fiquei muito feliz. Filho da irmã Neuza, tive o prazer de ser um dos pastores lá da Beriana, junto com outros pastores, e ela sempre foi nossa ovelha, as irmãs dele, Patrícia, Valéria, a Silvia, que está no Canadá, não é? E estamos recebendo eles aí. Eu acho que é a primeira vez que vocês passam por um furacão, né? Assim, no sentido de estar por aqui, né? Welcome. Sejam bem-vindos à Flórida. Isso aí chama-se Hurricane Season, né? É a temporada dos furacões. A gente aqui, quando começa julho até novembro, a gente já sabe que acontecem essas coisas, não é? Mas nós que estamos aqui há mais tempo, talvez você está aqui há alguns anos, você já sabe que acontece esse fenômeno meteorológico cada ano, sim ou não? Qual é o risco quando um fenômeno desse acontece sempre? Qual é o risco? Acontece, nunca acontece nada, acontece, nunca acontece nada, acontece, nunca acontece nada. Chega um dia que você fala, deixa para lá. Eu nunca vi tantas casas sem proteções como dessa vez. Se esquece que, por exemplo, o Andrews, não estou profetizando isso. Todos os prognósticos é que ele ia embora. E na última hora, no último instante, ele disse, vou visitar a Flórida. E foi bem desastroso, não é? Quando a gente enfrenta o furacão, há uma máxima que eu aprendi aqui, que é o seguinte: se prepare para o pior e espere o melhor. Repete comigo, diga: se prepare para o pior e espere o melhor. Então é aquela coisa que você tem trabalho, você prepara a sua casa, coloca todos os shutters, retira as coisas do jardim, dá trabalho, custa dinheiro, faz tudo isso, e no final o furacão não vem, e você devia ficar feliz, né? Mas às vezes a pessoa diz, mas não é possível. Tanto trabalho para nada, nem uma ventania mais forte e mais emocionante, né? Brincadeiras à parte, queridos. A palavra de Deus está dizendo que haverá um dia que esse mundo vai passar por um furacão global. Virá um juízo sobre a terra. Virá algo definitivo. Não como esses que nós enfrentamos, que trazem algum prejuízo. Se tivermos todos os cuidados, podemos ter até algum prejuízo material, mas sairemos com vida. Alguns recebem a orientação para sair da cidade, do estado. Já passou isso comigo, o último que teve, a gente foi embora para o Tennessee, e essas coisas a gente consegue fazer. Só que a gente parece que escutou tanta palavra, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar, e talvez até você que me escuta, em algum momento da sua vida, você esteve mais preparado, você preparou mais sua casa espiritual. Você andou colocando lá uns painéis, andou colocando aquele saquinho de areia na porta da sua casa espiritual, você andou tirando lá os entulhos que estavam lá pelo jardim, colocou, guardou e tudo, mas ele não voltou. E a gente começa a entender como se, será que ele vai voltar? E nós sabemos, meu querido, pela palavra de Deus, que a vinda do Senhor Jesus está às portas. Em Amós 4,12 nós lemos uma advertência: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. O que é que significa isso? Haverá um dia que será o encontro. Haverá um dia que nós teremos, cada um de nós, teremos que nos encontrarmos com o nosso Deus. Quando um furacão se aproxima, há sinais, sim ou não? Nós todos ficamos ligados aí no Weather Channel ou em algum outro canal que nos fale sobre os fenômenos meteorológicos, e o fato é que nós vemos que tem sinais, muitas vezes chuva, vento,
Não é? E uma coisa interessante, você que já passou aqui por furacão, quando o furacão vem, mas vem mesmo, o que você vai ter, assim, na véspera do furacão, é calma, quietude. O dia amanhece lindo. Jesus disse assim, quando o filho do homem voltar, ou seja, falando dele mesmo, o dia estará lindo. Os homens seguirão sua vida. Eles se casarão e se darão em casamento. As coisas estarão acontecendo normal. Ele diz, estarão dois no campo. O que é que os dois estão fazendo no campo? Trabalhando. Um será tirado, o outro ficará. Dois estarão num telhado, um sai, o outro fica. Numa cama, um sai, o outro fica. O que é que Jesus estava falando? Ele estava falando sobre o arrebatamento da igreja. É aquele momento em que o Senhor vem buscar a sua igreja. Leia-se por igreja de Jesus, um povo como nós, pecador, mas que um dia entregou sua vida a Jesus, foi lavado no sangue de Jesus e foi cheio do Espírito Santo. Passou a ser morada do Espírito Santo de Deus. O que é a igreja? É Cristo em nós. Nós somos morada do Senhor. Nós temos o Espírito Santo. Jesus disse, ou Paulo disse, melhor dizendo, que o Espírito Santo era uma espécie de garantia que Jesus ia voltar. Ele é o penhor da nossa esperança. Ou seja, Deus nos deu o Espírito Santo por tudo que Ele faz por nós, mas mais ainda para dizer assim, eu estou dando o Espírito Santo porque eu estou garantindo que um dia voltarei para buscá-lo. Então, o que é que vai ser o arrebatamento da igreja? Vai ser a retirada do Espírito Santo desta terra. E o que é que significa levar a igreja? Ao levar o Espírito Santo, todo aquele que é a igreja, todo aquele que tem o Espírito Santo, sobe. O que não tem, fica. Entenda que não é uma acepção de pessoas, é porque vai ser retirado o Espírito. Eu vou, desculpa a expressão que às vezes parece um pouco popular demais, eu vou de carona. Eu vou porque o Espírito está em mim. Está sendo levado o Espírito. Nós somos a noiva de Cristo. Escrevi há pouco tempo um livro com uma série de mensagens chamado Cartas para Minha Amada. Se você não adquiriu ainda, aconselho que você adquira, não porque escrevi, mas porque é Bíblia, porque retrata esses fins de tempo, nos ajuda a entender como é que nós, como igreja, devemos estar preparados para a vinda de Cristo, como é que devemos viver aqui nessa terra. Mas a palavra de Deus termina dizendo assim, que nós devemos desejar a volta de Cristo e não ter medo. Ele termina dizendo assim, que o Espírito se junta conosco e diz, vem. Ele diz, o Espírito e a noiva dizem, vem. O Espírito e a noiva dizem, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. É um anelo. É um anelo. Queremos ser resgatados. Queremos ser levados para essa nova fase, onde teremos novos céus e nova terra. Amém, queridos? Como é que eu sei se isso está perto, se isso está longe? Você tem no seu boletim assim, teremos sinais. Lucas 21, 25 diz, haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Sobre a terra, angústia entre as nações em perplexidade por causa de quê? Do bramido do mar e das ondas. Já ouviu falar em tsunami alguma vez? Fenômenos dessa maneira. Haverá homens que desmaiarão de temor pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, fiquem com medo. É isso que está escrito? O que é que está escrito? Exultai e erguei a vossa cabeça, por quê? A vossa redenção se aproxima. Queridos, para aquele que anda com Jesus, a volta de Cristo não deve ser um dia que eu tenho medo, mas é um dia que eu anelo e quero, porque será uma redenção. É como disse há pouco tempo, seremos resgatados, o Espírito e a noiva, seremos retirados desse mundo, desses tempos difíceis.
Nós aprendemos a amar esse mundo é muito bonito, esse mundo é lindo, porque Deus o fez. É um mundo maravilhoso, no sentido de natureza, muitas coisas bonitas tem. Mas quando a gente fala no mundo não como cosmos, mas quando fala no mundo como sistema, como aion, uma palavra em grego para mundo, como vemos isso, esse mundo está feio, esse mundo está perigoso, esse mundo está complicado. Vai se cumprindo a palavra. Pai contra filho, filho contra pai, nação contra nação, reino contra reino. Nunca vimos tantas notícias de filhos que matam pai assim, por qualquer coisa, se juntam com uma mulher, uma moça se junta com um namorado e planeja o assassinato, a morte dos pais, para receber um dinheiro que é dela, que já é dela, ela é herdeira. Casamentos diferentes. A Bíblia diz que o Senhor nos criou macho e fêmea. E hoje temos várias opções de uniões chamadas de casamento, quando a Bíblia não chama. Não sou eu que não chamo, é a Bíblia que não chama. É a palavra de Deus que não chama. Ah, passou uma lei aqui que se não se chamar isso de casamento, é ilegal, é contra a lei. Ok, eu não chamo, mas eu leio a Bíblia e a Bíblia chama. E continuarei a ler a Bíblia, e continuarei a ler a Bíblia, e continuarei a ler a Bíblia. Porque a Bíblia é a palavra de Deus. Se você quer anular a Constituição celestial, por causa de uma Constituição humana, se levante e faça isso. Mas, enquanto isso não é feito, nós podemos citar a palavra e dizer qual é o padrão. Mas você vê coisas loucas. Duas pessoas do mesmo sexo se juntam, pegam uma criança, decepam o órgão sexual dessa criança e depois matam essa criança. Com o que é que está acontecendo? Você não vê que os sinais estão por todo lado? Jesus disse, quando o Filho do Homem voltar, será que encontrará fé na terra? Nós temos que nos preparar para a volta de Cristo, não com aquela pena, meu Deus, ele vai voltar, eu gosto tanto dessa terra. Meu querido, o que nós vamos viver com ele é infinitamente melhor. A única época que eu devo confessar à igreja, que eu fiquei assim um pouco querendo que Jesus não voltasse logo, negociei com ele, Jesus, 2 anos pelo menos, né? É quando eu estava perto de casar com a pastora. E quando o pastor dizia, Jesus vai voltar, eu digo, ele casa e ele volta e eu não caso, né? Deus, Jesus, me dá uns 2 anos, depois de 2 anos do casamento, volta que está uma bênção, né? Mas, brincadeira à parte, queridos, nós temos que entender isso. Nós temos que viver aqui na terra com essa expectativa. Como é que vai ser esse encontro? Vai ser pessoal, diga pessoal. Romanos 14, 12 diz assim, assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. O que é que significa assim, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus? Deixa eu explicar. Haverá um dia, um momento, um instante, que se você é de Deus, você vai para um lugar chamado Tribunal de Cristo. Se eu não sou de Deus, eu não irei para esse tribunal, mas eu irei para o trono branco, para o grande tribunal, naquele dia de juízo. É um tribunal que eu poderia ser morto, mas a Bíblia diz que aquele que tem Cristo não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. E o outro é aquele que diz que todos os livros serão abertos e todos os meus dias, todos os meus minutos serão contados. No primeiro, eu merecia isso. Eu merecia que abrisse os livros, mostrasse os dias que eu fiz coisas boas, mostrasse os dias que eu fiz coisas ruins, mostrasse todas as coisas. E você diz, mas por que é que esse livro não vai ser aberto para quem tem Jesus? É porque quando se abre aquele livro, naquele dia, toda essa parte de pecado, toda essa parte que você errou, não se pode ler porque está apagado. Dos seus pecados eu não me lembrarei mais. É essa situação que significa ter esse encontro pessoal. Você diz, então eu vou ter esse encontro pessoal naquele dia? Não, esse encontro pessoal você está tendo agora. É hoje. É nesse momento que eu decido que fila eu vou enfrentar naquele dia.
ser a fila do tribunal de Cristo para receber galardão, aonde se abre livros e diz, não lê não, porque só tem coisa boa aqui, não sei o que foi que aconteceu, isso diz, é porque eu só fiz coisa boa? Não, querido, é porque Jesus pagou os teus pecados. É mais ou menos assim, eu sou pecador ruim, mas quando Deus olha para mim, Jesus entra na frente e filtra, coa. Deus olha para mim e não me vê, vê quem? Vê Jesus, vê alguém perfeito, sem mácula. Isso é se preparar para aquele encontro. Mas sabe, queridos, quando eu digo que esse encontro é decidido aqui, eu me lembro muito assim do dia da minha conversão. Quando eu me converti, não vou demorar muito para falar sobre a conversão, porque eu já falei isso aqui tantas vezes. Eu quero falar exatamente sobre o pós-conversão. Eu perdi amigos, eu disse isso aqui domingo passado, perdi várias situações. A minha própria família começou a me rejeitar. Meu irmão mais velho zombava de mim de manhã, de tarde e de noite. Muitas pessoas da minha família que se diziam evangélicos, protestantes, me chamaram de exagerado, que eu tinha ficado fanático, que eu tinha feito um bocado de coisa. E, a princípio isso me incomodou. A princípio, aquilo me tocou, a princípio, aquilo me deixou desconfortável. Eu ficava pensando, puxa vida, eu era um cara tão complicado, eu era um cara mentiroso, promíscuo, inventava mil coisas, e a minha família vivia preocupada comigo. Eu me converto, eles agora estão me condenando porque eu me converti. Na escola, eu era um cara problemático, vivia sendo chamado lá na diretoria, pelas mais diversas coisas. As professoras, os professores não entendiam como é que eu tirava notas tão boas se eu nem estudava, se eu faltava às aulas. Esse menino, o que acontece com ele? É um negócio impressionante. Vocês imaginam o que é que eu fazia, não? Aí eu me converto. E quando eu me converto, eu começo a dizer assim, a partir de agora, eu nem colo, nem dou mais cola. Ou, como dizem algumas partes do Brasil, eu nem filo, nem dou mais fila. Eu agora vou estudar e vou fazer a prova do jeito que eu sei. Eu agora não vou mais brigar, eu agora não vou mais ficar com as meninas da escola tudinho de uma vez, eu agora vou ser alguém de outra maneira. Aí todo mundo ficou contra mim. Apesar de eu ser aquele bad boy, eu sempre fui falante, eu era o orador do centro cívico. Eu ia lá, dava umas palavras, tal, o pessoal achava bacana. Misturava com pegar o violão, tocar uma música de qualquer Roberto Carlos ou qualquer pessoa, era legal. Mas era o bad boy. Eu me converto e eu continuo a ser o orador. E eu agora falo, mas no meio da fala eu falo de Deus. Aí a diretora me chama e diz, escuta, é alguma promessa que você fez? Alguma coisa que você é obrigado? Eu digo, o que foi? Porque você fala tão legal, você fala bem, e agora que você está mais calmo, está ótimo e tudo, mas toda vez você fala de Jesus. É obrigado isso? Eu olhei e disse, mas professora, no passado eu era cheio de complicação, a senhora me chamava aqui para me repreender. Agora eu estou andando com Jesus, a senhora me chama aqui para criticar que eu estou com Jesus. Eu disse, não, é porque é um negócio muito, você fala muito de Jesus, não dá para você deixar de falar Jesus. E foi nesse dia, eu acho que aconteceu algo no meu coração. Eu olhei para aquela professora, para aquela diretora, aliás, e Deus me deu assim na hora uma palavra, eu era muito jovem, mas sempre fui salvo pelo Espírito Santo para dizer as coisas na hora certa, da maneira certa. E eu disse a ela, se a senhora chamasse para falar aqui no Centro Cívico, Edson Arantes do Nascimento, conhecido como Pelé. A senhora acha que em algum momento ele iria falar sobre futebol? Ela disse, lógico. E eu disse, por quê? Ela disse, porque futebol é a vida dele. Eu digo, então eu não posso deixar de falar de Jesus, porque Jesus é a minha vida. Não é promessa, não é obrigação, é porque ele entrou em mim, ele me impregnou, e agora eu vivo nele, eu vivo dele, por ele e para ele. A minha existência está nele. Quando eu saí daquela sala, Deus colocou uma frase no meu coração que começou a me preparar para aquele encontro, ou me deixou preparado pela fé para aquele encontro. A frase era assim, se ninguém quiser, eu quero. Experimenta dizer essa frase.
Queridos, naquele dia eu estava cortando todos os fios, todas as cordas, todas as amarras, de ser alguém manipulado pela sociedade, manipulado pela opinião dos outros, de fazer as coisas porque agradava. A partir daquele dia, e também não é que eu fosse fazer para desagradar, mas a partir daquele dia eu tinha apenas um modelo. Eu tinha meus olhos fixos apenas numa pessoa, e o nome dessa pessoa é Jesus. E eu quero um dia poder me encontrar com Ele. Eu quero um dia poder olhar nos olhos dEle. Eu quero um dia poder dizer: você é a minha vida. Você é o motivo do meu louvor. Você é o motivo da minha salvação. E eu apenas estou aqui para me entregar a você, como eu sempre me entreguei e agora eternamente. É esse encontro que eu preciso estar pronto. O que é que nós precisamos entender? Quando alguém age assim ou não, tem reflexos. Diga, tem reflexos. Você diz, o primeiro lugar que você vai ter reflexo é a casa. Atinge a casa. Quando alguém resolve viver com Deus, isso atinge a sua própria casa. O contrário também é verdade. Quando alguém se descuida desse encontro que virá, quando alguém vive aqui na terra, amando a terra, amando o mundo e o que nele há, isso também reflete na sua família, na sua casa. Isaías 38, quando o rei foi receber uma palavra de Isaías e estava para morrer, ele escuta essa palavra do rei Ezequias. Assim diz o Senhor: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. No caso desse rei específico, havia um aviso assim: Deus está te avisando que você vai morrer em semanas, certo? Ele ora e Deus dá a ele 15 anos. Mas a pergunta é: morreu ou não morreu? Diga, morreu, diga. Por que morreu? Porque ele é um ser humano. Eu quero dizer uma coisa para você, eu não quero que você fique chateado comigo, tá certo? Você está preparado? Você vai morrer. O que é isso, pastor? Pelo amor de Deus, não é hoje. Pode ser com 120 anos, tá certo? Mas vai ou não vai? Então eu posso pegar esse trecho que foi dito para esse homem e trazer para a minha vida agora. Ele está dizendo assim: põe em ordem a tua casa. Se preparar para aquele dia é algo que começa a influenciar a minha vida agora. É algo que eu começo a amar e viver agora. Olha para mim, porque eu quero falar uma coisa com você. Um homem que se apaixona por uma mulher de verdade, e quer casar com essa mulher, ele começa no período de namoro e no período de noivado, viver com ela, com os princípios que vão pautar o seu casamento. Um dos princípios que pauta o casamento chama-se fidelidade. Diga essa palavra. Você imagina, ó, irmãs em Cristo, o seu noivo, sendo infiel a você, tendo várias amantes, várias mulheres, e você namorando ele, você noivando ele, e você diz: escuta, eu soube que você está com várias mulheres. Estou, mas fica tranquila, é só até a noite anterior à noite de núpcias. Depois que eu casar com você, eu vou ser fiel a você. O que é que você vai dizer? Você vai dizer: aham. É assim ou não? E os varões? Vamos falar com os varões, que os varões são mais fáceis dessas coisas, né? Você tem lá a sua namorada, sua noiva, e você descobre que ela é infiel a você, ela anda com outros rapazes. E você vai falar com ela, ela diz: não, querido, fica tranquilo. No dia que a gente entrar na igreja, no dia que eu casar contigo, a partir daí é só você. Dá para fazer isso? Nós, às vezes, queremos viver com Jesus assim, querido. Eu sou teu, eu quero ser salvo, eu quero viver eternamente contigo, mas aqui na terra eu vou te trair. Forte isso? Aqui na terra eu vou te trair aí até o último dia, porque eu acho que te trair é bom. Aquele dia, queridos, que eu vou estar lá, ele é decidido hoje, aqui. Tem influências na minha vida, na minha casa, na minha família. Deuteronômio 6,7 diz assim, ó, como é que eu me preparo? Você quer se preparar para isso, sim ou não? Ele, falando da palavra de Deus, diz assim, ó, tu as inculcarás a teus filhos. O que é que significa inculcar? Quem é que sabe dessa palavra, o que é que significa? Colocar onde? E como é que a pessoa inculca na cabeça? Você acha que é como?
Ele explica, ele ajuda. Sabia que ele ajuda? Olha o que ele está dizendo assim: tu inculcarás teu filho. Como? Delas falarás. Então, papai e mamãe, você que tem se decidido por Jesus e você que quer colocar shutters na sua casa espiritual, na sua família espiritual, para esperar os furacões da vida e não atingir sua casa, para você não ver um filho caído por depressão, ou envolvido com drogas, ou a sua esposa, ou você, ou seja o que for, você precisa entender que você precisa falar da palavra de Deus. Como é que eu falo, pastor? Aqui está dizendo, vamos ler. E delas falarás como? Assentado em tua casa. Assentou-se? Ah, mas não dá, porque quando a gente se assenta, geralmente tem uma vozinha falando. Qual é? Televisão. Então, é preciso pegar um negócio assim, mais ou menos comprido, que tem uma briga em casa para saber quem é o proprietário dele, chamado controle remoto. E tocar num botãozinho vermelho, que faz o quê? Desliga. É preciso voltar a essa coisa de família. A gente não tem mais tempo disso. Uma das coisas boas, quando a gente passa o furacão aqui, que ele vem mesmo, e que falta luz, é que as famílias se encontram. Num dos últimos furacões que teve aqui, que faltou luz, o menino encontrou uma avó que fazia 4 anos que ele não via, estava lá dentro de casa. Ele não via porque era o tempo todo no telefone, televisão. Aí apagou a luz, apagou tudo. Aí eu, vovó, quanto tempo a senhora está aqui? Sabe, queridos, nós temos que entender essas coisas. Você fala assim: ah, pastor, eu acho que é chato ficar falando. Preste atenção, tem alguém falando todo o tempo na sua casa. Ele está falando no celular, ele está falando na televisão, ele está falando nos tablets. Tem vozes falando na sua casa. Tem vozes ensinando seu filho a se cortar, tem vozes ensinando seu filho a vomitar, tem vozes ensinando seu filho, pondo dúvidas nele sobre a sua sexualidade. Tem vozes, querido. Você precisa calar essas vozes e abra a sua boca, não para dizer qualquer coisa, mas para falar da palavra de Deus, que lava, que limpa, que purifica, que traz vida, que traz esperança, que traz alegria. Olha o que é que diz mais o versículo. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa. E como mais? Andando pelo caminho. Você sabe o que significava nesse tempo andando pelo caminho? Eu vou explicar para você. A mãe ou o pai ia levar a criança para a escola. Naquele tempo se caminhava. Então ele ia andando com a criança. E no caminho, ele ia dizendo: meu filho, você vai para a escola. Você sabe que quando você chega lá, pode ser que alguém faça propostas a você. Alguém pode lhe oferecer drogas, alguém pode fazer isso com você, alguém pode falar aquilo. Eu quero que você saiba que papai está com você, papai te ama, não faça isso. Qualquer coisa, fale comigo. Você serve a Deus, Deus te ama, Deus tem um propósito para você. Você não é um qualquer, você é alguém que Deus ama você e Deus tem um propósito para a sua vida. Eu quero profetizar na tua vida. Quero dizer que você é amado de papai. Ah, porque os meninos lá na escola disseram que eu sou baixinho, outros disseram que eu sou muito alto, uns disseram que eu sou gordinho, outros disseram que eu sou uma magrela. Não se incomode com nada disso, porque eu sou seu pai, eu sou sua mãe, e eu estou lhe dizendo que Deus lhe fez da maneira como lhe fez, especialmente de uma maneira fantástica, porque Deus tem um propósito para você. Você não tem que satisfazer padrão de ninguém. Eu te amo, andando pelo caminho. Me faça entender ou não? Você diz: mas pastor, hoje a gente não vai andando para a escola. Vai no carro? Vou. Vai andando, falando no carro. Uma coisa que a gente sempre se habituou com os nossos filhos, quem ia levá-los na escola, eles já sabiam, é que nós íamos orar. Então tinha um rodízio. Um dia orava um dia orava outro, um dia orava outro. Quando meus netos moravam aqui, teve uma época que eu fiquei encarregado de ficar levando Levi e Rafael, porque os pais viajaram, para a escola. E quando eu entrei no carro, para levá-los para a escola, eu escutei uma vozinha: quem é que vai orar hoje, vovô? Aquilo que eu ensinei a minha filha, quando era pequenininha, aquilo que a mãe ensinou quando ela era pequenininha, ela ensinou aos seus filhos, e os seus filhos estavam dizendo a mim: vovô, o senhor
não podia deixar de dirigir só para orar também, se converta, em nome de Jesus. Né? Então, meus netos estavam dizendo a mim o seguinte: vamos orar. E por que ele estava dizendo vamos orar? Porque alguém tinha inculcado na sua mente. Aí eu dizia, pelo que vamos orar? Aí eles abriam o coraçãozinho, estou nervoso, mas o mais novinho fica mais nervoso. O mais velho é meio desligado. Quando chega é que ele sabe. O mais novo, vou fazer uma prova, sexta-feira já estou sentindo frio na barriga. Eu digo, não, então vamos orar pelo frio na barriga, vai dar tudo certo, Jesus é com você. Orar, eu orei, depois da prova, foi uma bênção, então vamos orar agradecendo. Pelo caminho vai falando. Você está comigo ou não? O que eu estou fazendo com isso, pastor? Você está colocando shadows na sua casa. Você fala, mas por que eu vou fazer isso? Porque o furacão vai vir. Os furacões vêm. Jesus disse que 2 homens construíram, cada um uma casa. E os 2 foram bem-sucedidos. Um construiu uma casa e outro construiu uma casa. Ele não fala se a casa era uma casa rica ou pobre. Ele não fala se a casa tinha obras de arte na parede ou não. Isso não incomoda o Senhor. O que incomoda é que ele disse que um desses homens construiu a sua casa sobre a rocha e o outro construiu a sua casa sobre a areia. E ele disse, um dia a tempestade veio. O que significa tempestade vem? Porque nós passamos por lutas. Quem aqui está casado há mais tempo sabe do que eu estou dizendo. Você passa por tempestades, você passa por luta, e é nessa hora que o que vai adiantar não é se a casa tem móveis de luxo ou obras de arte, vai adiantar qual é o alicerce da sua casa. Ele disse que quando aquelas ondas bateram contra aquela casa que estava na areia, levaram ela. Grande foi sua queda, diz a palavra, mas aquela que estava na rocha, ela aguentou firme. A tempestade foi embora, mas ela continuou firme. Por quê, queridos? Porque tinha alguém preparando a sua casa. Deuteronômio 30 diz assim, vou continuar, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Ele está dizendo o seguinte, cerca a tua casa com a palavra de Deus. Coloca xadrez em todo lugar. Deixa eu dizer uma coisa para os novatos aqui. Se você pretende colocar painéis na sua casa, painéis, ou coloca todos ou não coloca nenhum. Porque se você colocar em todo canto os shutters, os painéis, e você deixar uma janela sem, e o vento entrar por essa janela, ela arranca o teto. Precisa colocar em todas as brechas. Fala comigo, diga, tem que tapar todas as brechas. Deuteronômio 30 diz assim, e tornares ao Senhor teu Deus, tu e teus filhos, de todo o coração, de toda a tua alma, e deres ouvido a sua voz, segundo tudo que hoje te ordeno, então o Senhor teu Deus mudará a tua sorte. Olha que coisa linda, queridos. Quando você, quando seus filhos, quando sua casa olhar para mim de todo o coração, eu vou mudar a tua sorte. E se compadecerá de ti, e te ajuntará de novo de todos os povos, entre os quais te havia espalhado o Senhor teu Deus. Josué 24, versículo 15, há um momento que Josué toma uma decisão, e ele comunica isso à nação, ele diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O que é que Josué estava dizendo? Estava dizendo assim, se ninguém quiser, eu quero. E tem mais, não é somente eu não, a minha casa também quer. Você entende ou não? Se você for ler esse versículo todo, você vai ver que eu estou dizendo exatamente a verdade. Ele reúne os homens e fala assim, olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Decidam hoje quem vocês vão servir. Pode ser que vocês queiram servir os deuses do Egito, os deuses que ficaram além do Eufrates, parará, 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 parará. Ok, isso é uma decisão de vocês. Quero falar a minha. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O que ele estava dizendo é o seguinte, se vocês não quiserem, eu estou informando que eu quero e a minha casa também quer. Você hoje pode falar por você, amém? Diga assim, se ninguém quiser, eu quero, diga. Agora pensa um pouco, você pode falar pela sua casa? Você pode dizer assim, se ninguém quiser, eu quero, e eu e a minha casa serviremos ao Senhor? Ou se você disser, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, você vai ouvir uma vozinha dizendo assim, em mim ninguém manda. Respeite minha privacidade. Até a porta do meu quarto. Daqui para lá. Aí você diz, e aí, pastor?
Se você não pode dizer, eu quero dar uma boa notícia a você. É reversível. Diga, é reversível. Por que é reversível? Porque desde o dia que o Senhor Jesus foi sepultado, e ele desceu aos infernos, e pisou a cabeça da serpente, e despojou os principados, e ao terceiro dia, a morte não aguentou, não pôde, não teve poder para contê-lo. O Espírito Santo entra naquele lugar e ressuscita Jesus. A partir desse dia, a última palavra não é nem da morte, a última palavra é de Jesus. É Ele que tem a última palavra sobre tua casa, sobre tua vida. E eu quero dizer uma coisa para você: Jesus te ama. Jesus deseja ajudar você nessa missão de preparar a sua casa. Você quer? Diga, eu quero. Como está preparado? Vamos junto aqui rapidamente, queridos? Eu estava preparado hoje para pregar 20 a 30 minutos, porque eu pensei que ia vir 20 pessoas para o culto, mas vocês resolveram vir para o culto. Tudo bem com vocês? Não ficaram com o negócio do furacão? Vem para cá. Glória a Deus, eu também. Então vamos lá, vamos pregar um pouco mais, mas eu quero encurtar. Amém? Como está preparado? Primeiro ponto: fazer parte da família de Deus. A Bíblia diz que o Senhor Jesus veio primeiramente para os judeus. Por que ele veio primeiramente para os judeus, pastor? Porque ele tinha uma aliança, o Deus tinha uma aliança com Abraão. Então, ele veio para aqueles que eram seus. Se os seus tivessem recebido, a eles seria dado a missão de pregar para as nações. Mas vocês sabem que os judeus rejeitaram Jesus, sim ou não? Não só rejeitaram, como também crucificaram. Então a Bíblia diz que ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Veja o versículo 12, que coisa linda. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Como é que eu sou feito filho de Deus? A saber, aos que creem no seu nome. São aqueles que não tiveram vergonha do Senhor Jesus. Ele diz, aqueles que se envergonhar diante dos homens, eu também vou me envergonhar dele diante do Pai. Mas aquele que não se envergonhar de mim diante dos homens, eu não me envergonharei dele diante do Pai. São aqueles que abrem a boca, são aqueles que abrem o coração, são aqueles que dizem assim, em qualquer lugar, eu pertenço a Jesus. Eu aceitei Jesus, eu entreguei minha vida a Jesus, eu recebi Jesus, eu não fiz como aqueles que o rejeitaram, eu o aceitei. E sabe o que foi que aconteceu? Ele me transformou num filho de Deus. Antes eu era criatura de Deus, mas agora eu recebi o espírito de adoção. Eu agora posso clamar Abba Pai, posso clamar Papai, posso clamar papaizinho, posso clamar paizinho, posso clamar painho, não importa, da maneira mais dere. Você agora pode chegar diante dele, abraçá-lo e dizer, te amo, papai. Por que você pode fazer isso? Porque você recebeu o espírito de adoção. Você agora faz parte da família de Deus. Ele não está dizendo assim, olha, agora você pode fazer isso porque você faz parte da igreja Vida com Vida. Não é isso. Eu fazer parte da igreja Vida com Vida, eu fico muito feliz, eu gosto dessa igreja. Amém? Mas não é isso que está falando. Ele está falando fazer parte da família de Deus. Que tamanho você acha que tem essa família? Essa família está espalhada na face da terra. Você tem irmãos na Índia. Você tem irmãos na China. Uma das coisas assim que mais me agradou, às vezes que Deus me levou para outros lugares, até outros países, né, dezenas de países que já visitei, é ao chegar lá, encontrar minha família. A família de Deus. Pessoas que eu nunca vi, pessoas que nunca me viram, mas que me abraçaram como se me conhecessem desde que eu nasci. Pessoas que abriram a sua casa para me receber. Pessoas que tinham alegria de dizer, venha comer na minha casa, pastor. Venha ficar comigo, eu quero ter tempo com você. Tivemos agora uma viagem, eu e a pastora, de um mês, andando em vários lugares. Onde chegávamos, encontrávamos nossa família. Olha que coisa linda. Olha o que é que Jesus diz. Você está preparado para ouvir o que Jesus diz? Ele fala assim, aquele que perder por mim, por minha causa, pai, mãe, casa, família,
nesta vida, eu darei a ele 100 vezes mais. 100 vezes mais. Por isso que quando você diz, se ninguém quiser, eu quero, não tenha medo. Você não vai perder. Você vai ganhar 100 vezes mais. Uma das coisas que me impressionou muito nessa igreja, mas muito, me deixou impactado, quando esse país passou mais ou menos o ano 2009 por uma crise imobiliária muito grande, uma crise imobiliária terrível. Muita gente perdeu sua casa. Os juros, uma confusão, o juro era variável, o juro subiu. Quem passou por aquela época aqui, lembra? Quem estava por aqui em 2009, lembra dessa história aí? Levanta a mão, pronto. Então, vocês sabem do que eu estou dizendo. Naquela época, queridos, tiveram algumas famílias que perderam o emprego, perderam a casa. E eles, no seu GE, para quem não sabe, GE aqui nessa igreja, são grupos pequenos que acontecem durante a semana. Se você não frequenta nenhum, você é convidado para frequentar. Inclusive, uma maneira introdutória de você entrar no GE, em setembro agora nós vamos ter o GI. São 8 semanas, que é um grupo de integração muito gostoso, você vai conhecer mais pessoas e tal. Olha o que acontecia no GEs que eu ficava sabendo. Chegava uma pessoa e dizia assim, eu quero avisar vocês que eu estou indo embora, estou voltando para o meu país. E as pessoas diziam, mas por que você está voltando? Porque eu perdi minha casa, eu perdi meu emprego, eu não posso mais ficar aqui. E aquelas pessoas diziam assim, qual foi a casa que você perdeu? Eles não, perdi a minha, mas quais das suas casas você perdeu? Só tinha uma e muito mal? Eu disse, não, queridos. Antes de você ir para o aeroporto, tem a minha casa. O outro dizia, não, mas tem a minha casa. O outro dizia, mas tem a minha casa. E eu vi famílias dessa igreja abraçar famílias dessa igreja. Amparar, receber, até aquela família passar pelo choque. E daqui a pouco alguém encontrou trabalho, alguém encontrou emprego, e daqui a pouco voltou a alugar uma casa e diz, agora eu não vou embora mais. E continuou nesse lugar. O que é que aconteceu, queridos? A igreja se levantou para lembrar a igreja. Você, nesta vida, receberá 100 vezes mais. Valeu naquele tempo. Tua dor é a minha dor. A minha bênção é a tua bênção. Se eu tenho casa, você tem casa. Se eu tenho comida, você tem comida. Vocês entendem o que eu estou falando? Sim ou não? Como é o nome disso, pastor? Fazer parte da família de Deus. Aí eu quero que você preste atenção. Isso não significa fazer parte de uma instituição. Você pode ir a uma igreja, seja ela que nome tenha. Que nome tenha, não importa. Você entra, assiste e sai. Você entra, assiste e sai. Você entra, assiste e sai. Quem lhe conhece? Você conhece quem? Você é um membro daquele lugar ou você é um visitante? O que é que você acha? Eu vou repetir a pergunta. Você entra, assiste e sai. Você é um membro ou você é um visitante? Tem muita gente que se julga membro que é um visitante. Por quê, pastor? Porque não se permite viver a família. Tantas decepções, tantas lutas, tantos nãos, tantas pancadas, que eu digo aqui não, fecha a porta da minha casa. Chamaram para ir na casa dele, eu não quero ir. Eu não quero esse tipo de coisa, por causa dos medos. Então, aqui vai uma palavra, não permita que suas decepções, suas frustrações, suas tristezas, seus medos, tirem de você a bênção de fazer parte da família de Deus. Amém, queridos? Segunda coisa prática, ter frutos coerentes com esta família. Como é que eu posso estar preparado? Ora, se eu faço parte de uma família, eu tenho frutos coerentes com esta família. Vamos supor que você é brasileiro e na sua casa a língua que se fala é português. E o seu pai diz a você várias coisas, ele ensina a você várias coisas. Você, quando sai daquela casa, você pode até sair da casa, mas a casa não sai de você. Aqueles ensinamentos continuam contigo. Quantos aqui não escutaram o pai falar para ele, meu filho, seja honesto, meu filho, trabalhe, meu filho, não queira o que não é seu?
Essa pessoa um dia saiu de casa, mas essa casa não saiu dele. Nós fazemos parte da casa de Deus, amém? Sim ou não? Então, quando a gente sair por aquela porta, minha amada igreja, nós não estamos saindo da igreja, nós somos igreja. A casa continua dentro de nós. A maneira que a casa de Deus opera continua dentro de nós. Vou tentar explicar melhor. Aqui dentro, você acha que dá certo dizer palavras ruins, mais palavras, palavrões? Você acha que dá certo? Você acha que dá certo eu aqui pregando, de repente soltar um palavrão? Você acha que é legal? Não, não é coerente. É coerente? Não. E lá fora? Também não. Por que não? Porque eu preciso ter uma vida coerente com a minha família. Eu faço parte da família de Deus. Se eu fizer uma coisa errada lá fora, e alguém me vir fazendo errado, ele vai dizer, mas rapaz, que tristeza para o teu pai. Eu estou dizendo a você porque eu fiz isso na minha vida. Quando eu era um adolescente rebelde, eu fiz muitas coisas erradas. Muitas, e meu pai era um homem muito conhecido na cidade. Muito conhecido na cidade. E quando eu fazia as presepadas lá, que me pegavam lá em alguma coisa, seja, eu não vou ficar falando aqui de coisa ruim para não ensinar. Então, quando eu era pego no negócio daquele, eu me lembro, essa coisa que mais me dava vergonha, porque o resto não me dava vergonha, não, mas que me dava vergonha dizer assim, seu nome é Joaquim Costa Júnior. Joaquim Costa. O que você é de Joaquim Costa? Eu sou filho. Você é filho de Mano, o apelido dele era Mano. Eu digo, sou. Mas que vergonha para o teu pai. Você é uma vergonha para o teu pai. Você anda com o nome dele, olha só. Você anda com o nome dele. E você fazendo esse tipo de coisa, rapaz. Está entendendo, sim ou não? Aí, quando eu me converti, que melhorou, que ajeitou as coisas, aí, quando a pessoa dizia para mim, Joaquim, você é filho de Joaquim Costa? Logo vi, rapaz. Agora eu entendi por que é que você é esse comerciante. Agora eu entendi por que é que você é essa pessoa. Agora eu entendi. O que foi que mudou, igreja querida? O que foi que mudou? Eu passei a andar de maneira coerente com a minha casa. Agora vamos entender. Eu faço parte da família de Deus. Meu papai é Deus. O seu irmão mais velho, você só tem um irmão mais velho. O nome dele é Jesus. Ele era o único herdeiro, mas ele nos chamou para fazer parte da herança. Nós somos co-herdeiros com Cristo, a Bíblia diz. A herança era só dele, mas ele disse, não, eu quero dividir com você. Aí agora eu tenho um irmão mais velho, eu tenho o meu pai, que é Deus. Aí você imagina, eu faço um negócio aí fora e os satanás se reúnem, olha assim e diz, que vergonha para o teu pai. Você sabe que Deus faz um apelo a gente? É um versículo que eu não tenho ele aqui, mas ele diz assim, filho meu, obedeça a palavra, ande nos meus caminhos, para que eu tenha o que dizer aos meus inimigos. Já pensou um negócio desse? Deus é afrontado, queridos. Um homem como Jó, que era um homem temente a Deus, Satanás tinha a ousadia de adentrar naquela reunião e dizer assim, porventura, Jó teme a Deus debalde? Vamos falar isso num português mais da gente aqui. Você acha que, de fato, Jó te teme? Olha, um homem puro, temente a Deus, que se desviava do mal, e o diabo ia lá fazer o quê? Acusar. E ainda dizer, ora, você enche ele de bens, dá a ele esposa, dá filhos, filhas, dinheiro, propriedade. Desse jeito, queridos, qualquer um. Olha, mas Deus tinha o que dizer ao diabo de Jó, sim ou não? Até que a Bíblia diz que Deus repreendeu e deu a Jó em dobro tudo que ele perdeu. Como é que seria você, meu amado? Não fala para mim, fala para você e para Jesus. Como é você quando você faz uma atitude ali fora? As pessoas vão olhar e dizer assim, uau, filho de Deus, logo vi.
Que bênção, que maravilha. Logo, está na cara. Pelas suas atitudes, está na cara. O Filho de Deus precisa fazer as coisas sem pensar, porque é dele. Não sei se você está me entendendo. Teve uma vez que eu estava com um irmão aqui da igreja, num café aqui, a gente estava conversando, batendo papo, e eu fui no banheiro. Quando eu fui lavar minhas mãos, eu vi assim, um pacote de dinheiro, notas de 50. Talvez tivesse 3 ou 4 pacotinhos assim, com a liga. Eu vi aquilo e digo, puxa vida, alguém esqueceu esse dinheiro. Talvez fosse 3 mil, 4 mil, não sei quanto era ali, se cada pacotinho daquele tivesse $1.000. Eu peguei aquilo, saí assim meio que atônito no restaurante, para ver se alguém vendo na minha mão, dizia é meu, e fui até o gerente lá, eu disse assim, olha, esqueceram esse dinheiro aqui no banheiro. E a pessoa disse assim, espera aí, chamou lá outra pessoa, disse, olha, esse senhor encontrou esse dinheiro, está devolvendo. Eu disse, não, é porque não é meu, é de um cliente seu. Eu estou lhe dando e talvez ele volte aqui assustado, procurando ver se deixou esse dinheiro. Eu espero que você tenha a ideia de guardar o dinheiro e entregar a ele. Mas, se você não tiver, é um problema teu. Eu entreguei a ele. Quando eu entreguei, e eu falei isso para algumas pessoas, as pessoas ficaram assim, olhando para a minha cara. Porque tem um dito aí fora que é assim, achado não é roubado. Mas lá em casa não era assim. Lá em casa era assim, você achou? É seu? Procure o dono. E você diz, o que é que você quer dizer, pastor? Eu agi como um filho de Deus, sim ou não? Mas o que é que mais me deu alegria? É porque foi automático. Eu peguei, nem pensei, entreguei. Você diz, mas o que é que isso tem a ver? Eu estava pensando assim, e se eu tivesse pensado? Você pega ali 3, 4 mil, você vai para 3, 4 mil. 4 mil. A pessoa deixou aqui, Achado não é roubado, achado não é roubado. Mas que bênção, meu Deus, eu sou querendo me abençoar. Oh, glória! Já tenho dinheiro aqui para pagar não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Vou dar um testemunho de bênção. Eu louvo a Deus de não ter tido tempo de pensar. Então, o que eu estou querendo dizer para você, família de Deus, é que a gente tem que ter atitudes automáticas. Passa uma mulher quase nua. O que é que você faz, homem de Deus? Você, mulher que é casada, e um cara começa a falar no teu ouvido, e o teu marido não fala faz tempo, ele está mudo. O que é que você faz? Você é da família de Deus. Nós somos da família de Deus, é preciso que esse mundo, seja ele material, seja espiritual, quando veja as minhas atitudes, quando veja as suas atitudes, diga assim, logo vi, é filho de Deus, não adianta, nem mexe, é filho de Deus, amém, queridos? Mateus 7,20, assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Mateus 3,8, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Efésios 4:1, rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação que fostes chamados. Igreja maravilhosa, prepara-te para te encontrares com teu Deus. Prepara hoje. Você é da casa de Deus. Você é a menina dos olhos de Deus. Você é aquele filho amado. Deus tem amor por você, Deus tem orgulho de você. Tenha frutos nesse sentido. Terceiro e último ponto. Viver com os pés na terra e o coração no céu. Colossenses 3, de 1-4 diz, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá no alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então, vós também sereis manifestados com Ele em glória. Amém, queridos?
você já ressuscitou com Cristo. Se você ressuscitou, é porque antes de ressuscitar você morreu. Então você morreu para esse mundo, mas você nasceu para Deus. E aqui está dizendo simplesmente que você está na terra, mas você deve estar na terra com a sua cabeça, com o seu coração, com os seus sentimentos no céu. Isso significa que eu tenho os pés na terra. O que é pés na terra, pastor? Eu tenho que trabalhar para sustentar a minha casa. Eu posso constituir uma família. Eu estou com meus pés na terra. Eu posso e devo pagar minhas contas. Eu sou filho de Deus, então, antes de adquirir um compromisso, eu preciso pensar, orar, para que não aconteça de eu comprar uma coisa, não poder pagar, e as pessoas dizerem assim, mas é filho de Deus, irmão de Jesus? Sim, mas que vergonha. Não, pés na terra, pés na terra. Eu tenho amigos, estou na terra, não sou, nenhum momento a Bíblia manda você se esconder dentro de uma casa e dizer, vou ficar aqui dentro até Jesus voltar, não quero conversar com ninguém. Não, sai, faz amizade, abraça as pessoas, tem amigos, amém, queridos? Ame viver, goste de viver, ache bonito ver um pôr do sol, se emocione. Se você toca um instrumento, toque. Se você compõe, componha. Se você escreva. Se você gosta de cantar, cante. Pode ser que você não seja um artista. Pode ser que até que quando você canta assim perto de outras pessoas, as pessoas ficam meio assustadas. Mas vai para a beira de um mar e canta, que eu lhe garanto que os peixes, os pássaros vão dizer que legal, um canto diferente, típico. Amém? Viva, queridos. Seja feliz, sorria. Conte boas piadas, não precisa ter piada suja para sorrir. Seja uma pessoa bem-humorada. Não estou mandando você ser o palhaço da turma, mas seja o feliz da turma. Pés na terra, amém, queridos? Mas o coração no céu. Minha esperança não se limita a esta vida. Minha esperança está no Senhor. O apóstolo Paulo dizia, se eu esperasse em Deus apenas nessa vida, eu seria o mais miserável de todos os homens. Eu vivo aqui, eu sou feliz aqui, mas eu tenho limitações, e eu sou feliz assim mesmo. Deus me deu um automóvel, eu ando nele. Ah, mas não é uma Ferrari. E qual é o problema? Qual é o problema? Eu sou feliz. Eu sou feliz porque a minha esperança não está nesta terra que está aqui. Eu tenho a mente de Cristo, por isso que meus pés estão na terra, mas meu coração está nos céus. Eu sou cidadão do céu. Amém, queridos? Fique de pé, deixa eu orar por você. Vamos preparar nossa casa para o furacão, queridos? Não qualquer furacão, mas o furacão definitivo. Aquele dia que vai ser glorioso para nós. Lamentavelmente, vai ser desastroso para aqueles que não querem Deus. Jesus está às portas. Diga, Jesus está às portas. Avisa quem está do seu lado. Diga, Jesus está às portas. Diga, e eu estou querendo que Ele venha logo. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Eu vou orar pela igreja toda hoje. Não vou chamar você aqui na frente, não. Você diz, mas por que você vai fazer isso, pastor? É porque todos nós precisamos dessa mensagem, e quem mais precisa dessa mensagem sou eu. Sou eu. Nós precisamos de entender isso. Quando a gente diz, esteja com seus pés na terra, mas com seu coração no céu, a mim vem um versículo à mente, que é 2 Coríntios 5:20, que diz, nós somos embaixadores de Cristo. O que é que significa ser embaixador? É aquele que representa o seu rei na corte de outro. Nós não somos nesse mundo, mas estamos aqui. Você é um representante de Deus aqui. Avisa quem está ao seu lado, você é um representante de Deus aqui. Amém, queridos? Quero fazer uma oração. Vamos dar nossas mãos uns aos outros? Se for possível, vamos unir aqui esse aqui. Senhor Jesus, nós te amamos, Senhor.
nós te adoramos. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor deu a sua vida por nós. Obrigado porque temos livre acesso ao Pai. Obrigado porque no dia do grande furacão, da grande tempestade, o dia, meu Deus, da grande tribulação, estaremos contigo, guardados. Nós poderemos dizer que habitamos no esconderijo do Altíssimo, vivemos à sombra do Todo-Poderoso, e por isso nós podemos dizer: 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa destra, mas não seremos atingidos. Com os nossos olhos olharemos e veremos a recompensa dos justos. Abençoa cada casa dessa igreja, cada família. Meu Deus, manda teus anjos nos guardar. Guarda as famílias. Não permita, Senhor, mal algum chegar à nossa tenda, Senhor. Pelo contrário, Senhor, quebra as setas que voam de dia. Repreende as pestes perniciosas. Ó meu Deus, em nome de Jesus, derrama da tua bênção. Derrama da tua bênção sobre a tua noiva, Senhor, sobre a tua igreja, sobre teus filhinhos. Nós estamos aqui, todos nós, dizendo ao Senhor: precisamos de Ti. Obrigado por tamanha salvação. Fica conosco, te amamos, em nome de Jesus. E o povo de Deus diz: aleluia, glória a Deus. Eu quero, pastor, fique no seu lugar. Essa palavra de hoje tocou muito o nosso coração. É uma palavra que nos leva a você que está aí na sua casa, em algum lugar do mundo assistindo hoje, você que está aqui, a tomar uma decisão. E a palavra de Deus, ela é clara, porque Deus não obriga ninguém. E a nossa decisão hoje pode ser sim ou não. Não existe meio termo no reino de Deus. E essa palavra é o amor de Deus dizendo à igreja: igreja, se prepare. E como é que nós podemos fazer isso? Porque o nosso Deus é um Deus de pacto, é um Deus de aliança. É um Deus que deu tudo por amor de mim, por amor de você, por amor de nós. Ele entregou seu Filho, e Ele disse: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas receba a vida eterna. E Ele deu por você que está na sua casa. E a única coisa que Deus pede é que você receba o sacrifício de Jesus na cruz. E como é que eu faço isso, pastor? A palavra de Deus diz assim: se com a sua boca você confessar que Jesus Cristo é o Senhor e que Ele ressuscitou dentre os mortos, crendo no seu coração, você será salvo. Deus quer salvar você. E se eu vou fazer uma pergunta: se hoje Deus dissesse: olha, você vai partir amanhã, você está 100% seguro que você iria para o céu? Você estaria 100% seguro que o seu nome está escrito no livro da vida? Hoje é um dia de decisão. Talvez você venha à igreja por muito tempo, mas você nunca teve a oportunidade de declarar Jesus publicamente e dizer: Senhor, até hoje eu controlei minha vida, até hoje eu dirigi minha vida, mas a partir de hoje isso termina e eu faço uma aliança, eu não me envergonho do teu nome. Muitos aqui já fizeram essa decisão um dia e nunca mais se esqueceram desse dia. Talvez você não se lembre. Então Deus está dizendo para você: hoje é o dia que eu preparei para que você faça essa aliança, para que você faça esse pacto, para que você receba Jesus e diz: a partir de hoje, Jesus, eu vou ser fiel. E sabe, porque quando naquela cruz Ele morreu, Ele deu tudo. Ele deu a vida, Ele sangrou, Ele entregou tudo. E o que você está esperando? Que talvez um dia você vá sentir algo? Não é assim, é por fé, é a aliança de Deus. E eu quero convidar você que está na sua casa, você que está aqui vindo à igreja, que nunca teve a oportunidade de fazer esse pacto, essa aliança com Deus. Talvez você se apartou de alguma maneira, se magoou, se feriu, deixou de lado. Hoje é dia de reconciliação com o Senhor. Hoje é dia de pacto.
E eu quero fazer uma oração e quero convidar a igreja que me apoie nessa oração, que faça essa oração comigo, porque pessoas hoje que estão em algum lugar do mundo, pessoas que estão aqui hoje, vão fazer essa aliança, vão fazer esse pacto. Eu quero que você feche seus olhos, baixe sua cabeça e faça essa oração de todo o seu coração, dizendo assim: Senhor Jesus, hoje, diante da tua igreja, diante de ti, eu declaro, com fé, te recebo como único, Senhor e suficiente Salvador. Eu não me envergonho do teu nome. Recebe a minha vida, perdoa todos os meus pecados e escreve o meu nome no livro da vida, onde ninguém poderá mais apagar. Muito obrigado por me receber na tua família, que é a tua igreja. Ainda com seus olhos fechados, eu quero orar. Se você está aqui e hoje você está se reconciliando, se você está aqui, você hoje está fazendo essa aliança com Deus, eu quero que você faça um sinal. Aonde você está, levanta uma das suas mãos se você fez essa oração. Glória a Deus, glória a Jesus. Levanta a sua mão se você hoje está se reconciliando. Eu quero orar por você. Eu quero orar, levante a sua mão. Faz um sinal. Se você está aqui, faça um sinal. Não tenha vergonha, porque hoje é o dia de decisão. Deus está te chamando. Se tem alguém, se você está do lado dessa pessoa, tem alguém? Todos aqui já receberam o Senhor Jesus? Amém? Então eu quero orar, porque eu sei que tem pessoas que estão nos assistindo. Eu sei que hoje, milhares de pessoas que estão nas redes sociais, hoje estão fazendo aliança com Deus. Então vamos levantar nossas mãos e vamos orar juntos. Pai, obrigado por essas famílias, por essas vidas que hoje decidiram fazer essa aliança. Senhor, nós não temos idade da quantidade, mas o Senhor sabe, são milhares e milhares de pessoas que estão nos seus lugares hoje, reconciliando contigo, pedindo perdão, entregando a vida a Ti, Senhor. Abençoa essas vidas, Pai. Nós os abençoamos e declaramos que eles são família de Deus, que o inimigo agora não pode mais tocar nessas vidas. Unge, Senhor, capacita. Obrigado pela igreja, obrigado por cada um. E nós, como igreja, agradecemos e